noite. Municípios já abriram mais de 70 ações contra o Estado, reclamando perdas do ICMS. O balanço leva em consideração as ações abertas até o mês de setembro. Os gestores municipais reivindicam a reposição das perdas. E você vai ver ainda. Estamos na Semana Nacional de Negociação e Orientação Financeira. A ação promovida pela Federação Brasileira dos Bancos terá agências funcionando em horários diferenciados. E nosso entrevistado hoje aqui no estúdio é o diretor do Imperne, Nereu Linhares. Hoje é terça-feira, 3 de dezembro de 2019 e o Band Cidade está no ar. O verão será de águas mais caras para o Potiguar. Sem reajustes há 2 anos, o preço da água mineral natural terá reajuste de 10% em todo o Rio Grande do Norte. Atualmente, o garrafão de 20 litros chega à casa do consumidor, com o valor final variando entre R$ 5 e R$ 6. Com o reajuste, o preço deverá ficar entre R$ 7,50 e R$ 8. Em alguns locais, o reajuste já foi adotado, mas a partir do dia 10 de dezembro, o novo valor já será uma realidade em todos os pontos de distribuidoras. Em algumas regiões ele é R$ 6, eu acredito que ele vai ter uma média aí de 60 a R$ 1 de reajuste. Em alguns cantos vai ser menos porque o preço já era praticado, é um preço mais elevado. Vai de acordo com a região, não é um preço generalizado para toda Natal, porque cada sua região tem suas particularidades. Há 2 anos sem aumento no produto, os empresários da cadeia produtiva da água mineral não estão conseguindo absorver no valor atual a subida dos salários dos funcionários e dos insumos, como energia elétrica, rótulos, tampas e lacres. Além de todos esses problemas, os empresários enfrentam os altos custos nos vasilhames. Para chegar no consumidor final, a gente vende o nosso serviço e existe todo um parâmetro para isso. A gente tem funcionário, a gente tem NTT, tem aferição de tacógrafo, a gente tem seguro de caminhão, tem energia, tem o custo fixo da nossa distribuição, do nosso depósito. Então tudo isso faz com que esse 10% não cubra. Estamos na Semana Nacional de Negociação e Orientação Financeira. A ação é promovida pela Federação Brasileira dos Bancos em parceria com o Banco Central. Dentro dessa programação, as instituições bancárias oferecerão descontos para renegociações de dívidas e ainda orientação financeira personalizada. A Semana de Negociação e Orientação Financeira é promovida anualmente pela FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, em parceria com o Banco Central. Durante toda a semana, é possível negociar dívidas com descontos. A Caixa Econômica Federal aderiu ao movimento e vai oferecer até 90% de desconto na renegociação de dívidas para quem procurar uma das 45 agências espalhadas pelo Estado até esta sexta-feira. Essa é uma ação voltada para as pessoas físicas e empresas, pessoas jurídicas, além de também contratos habitacionais. E durante esse período nós vamos ter aqui nossa equipe de plantão para fazer a orientação financeira, buscar a melhor forma de renegociar essas dívidas e apresentando as condições especiais que a gente tem para essa campanha. Para dar conta da demanda, esta agência da Caixa, que fica no shopping Midway Mall, terá o horário estendido, passando a funcionar até às 8 horas da noite. As demais agências do Estado operam em horário normal. A partir das 16 até as 20 horas, nós vamos atender todos os clientes que nos buscarem aqui para falar exclusivamente de regularização das suas dívidas, de orientação financeira, para que a gente possa dar um atendimento especializado, com comodidade, com tranquilidade, e aí a gente encontra uma solução para todos que têm o desejo de regularizar a sua dívida com a Caixa. Quem quiser adiantar a negociação em casa, pode acessar o site da Caixa ou entrar em contato através do 0800. Depois, é só ir até a agência para finalizar a negociação e tirar dúvidas. Nós temos situações onde as dívidas podem ser negociadas com descontos que variam de 40% a 90%. Então, para ilustrar isso, nós temos casos práticos de dívidas de R$ 1.000 no cheque especial que foram quitadas com pagamento à vista de R$ 100. Então, isso é uma condição diferenciada que a gente orienta que todos os clientes busquem a Caixa, conversem com seu gerente, coloquem qual é a sua dificuldade, que certamente nós vamos encontrar uma alternativa para que ele quite a sua dívida. Ações judiciais dos municípios potiguares contra o governo do estado, reclamando perdas sofridas nas suas
cotas, partes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, isso desde o mês de setembro, essas ações já chegam ao total de 74 protocoladas na Justiça. As prefeituras reivindicam a reposição das perdas que já aconteceram e solicitam judicialmente que o governo do estado suspenda novas apropriações julgadas pelas prefeituras como indevidas. É uma grande queda de braço que ocorre neste momento, uma queda de braço envolvendo de um lado o Executivo Estadual, do outro lado as prefeituras. Já são 70 e quem abriu esse caminho foi a Prefeitura Municipal de Natal, que não só abriu o caminho, como já conseguiu na Justiça a suspensão dos efeitos do Programa de Estímulo ao Desenvolvimento Industrial. Toda essa disputa tem como centro os efeitos do chamado PROED. Aliás, sobre PROED, a Coteminas divulgou hoje uma nota oficial suspendendo momentaneamente todos os investimentos que faria na unidade em Natal e justifica para essa medida o fato do PROED, do Programa de Estímulo ao Desenvolvimento Industrial, ter sido suspenso. E a gente confere agora a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, onde em Natal o sol vai aparecer entre nuvens, não chove, mínima de 23 graus. E a máxima de 32. Em Bento Fernandes, uma quarta-feira de tempo firme por lá. Mínima de 22 graus e a máxima de 31. Já em Major Sales, o dia será de sol. Mínima de 22, máxima de 38 graus. O Band Cidade volta em instantes. Agora vamos a Brasília saber os destaques do dia no Congresso Nacional. A gente conversa com Napoleão de Castro. Boa noite para você, Napoleão. Meu abraço, cumprimentos ao nosso telespectador do Band Cidade, a equipe Band voltando aqui de Brasília nesta terça-feira, abrindo os nossos trabalhos direto da capital federal. Estamos aqui no Auditório Petrônio Portela, onde nesta terça-feira tivemos a mobilização de mais de 1.000 prefeitos do país. Tudo isso em cima da proposta lançada pelo governo federal, um pacote de ajuste administrativo e até de mudanças na estrutura de municípios no país, que poderia levar à extinção de mais de 1.200 cidades no Brasil. A Confederação Nacional de Municípios, as federações estaduais e esses mais de 1.000 prefeitos do país estão aqui se mobilizando exatamente contra essa proposta do governo. No nosso estado, inclusive, muitos municípios e muitos prefeitos aqui estão participando desta mobilização. Estamos aqui reunidos, o Conselho Político da CNM, ontem nos reunimos sobre o tema e vários outros temas, e agora também estamos aqui reunidos com mais de 600 prefeitos de todo o Brasil e deputados que passaram por aqui, senadores, para a gente exatamente levar a nossa contestação a essa situação em que o governo federal, através de uma mensagem no Senado, de uma PEC do Pacto Federativo, coloca também a história da extinção de municípios como um tema meramente matemático, para economizar. E não é assim que tem que se trabalhar com os municípios brasileiros. Os municípios, é lá nos municípios onde acontece a arrecadação e é lá nos municípios onde acontece também a aplicação e a execução das políticas públicas do nosso povo. Bem como também é lá nos municípios onde acontece a vida e que as pessoas são seres humanos que precisam ser tratados com dignidade, com cidadania, com soberania acima de tudo. E nós estamos aqui exatamente para defender os 1.259 municípios que estão nessa situação por uma questão equivocada do governo federal, do Ministério da Economia, de alguém que apresentou a PEC no Senado. Nós somos terminantemente contra isso. O que nós precisamos é do fortalecimento dos municípios e não a extinção de municípios. Com a reportagem Band de Brasília, Napoleão de Castro para o Band Cidade. Obrigada, Napoleão. Há o aspecto administrativo e o aspecto político. Vou começar pelo administrativo. O que o governo federal justifica para a extinção desses municípios é exatamente a falta de autonomia desses municípios.
Há um pré-requisito, o município ter menos de 5 mil habitantes e ele não ter uma arrecadação própria superior a 10% da sua receita completa. Quem não tem uma arrecadação própria de 10% da sua receita, obviamente que não tem autonomia. Portanto, esse fato diverge dessa liberdade ou dessa defesa de autonomia feita pelo presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, o prefeito de São Paulo do Potengi, Leonardo Cassimiro. Agora, há um aspecto político. Óbvio que os prefeitos estão defendendo a manutenção dos seus municípios, porque na hora que extingue, eles vão perder toda a força política. E a gente fala agora sobre a segunda matéria da série sobre as orlas das praias urbanas da região Nordeste. Nós vamos até Salvador. A capital baiana mostra os desafios e as conquistas no projeto da cidade. A beleza da orla de Salvador é possível ver do alto e também nas profundezas. A capital baiana tem a riqueza dos ecossistemas naturais e muita história. Esse monumento em forma de cruz, por exemplo, indica o local do desembarque de Tomé de Souza, primeiro governador-geral do Brasil e fundador da cidade. E é aqui que está a terceira melhor praia do mundo, segundo o jornal inglês The Guardian. O Porto da Barra, um mar de água clara, morna e tranquila. Quero vir todo dia e também eu andei de surfar. A gente está encantada. Salvador em toda a cidade. Linda, maravilhosa, hospitaleira. A orla de Salvador tem cerca de 50 quilômetros, uma das maiores do país. De um lado, a Baía de Todos os Santos e do outro, o Oceano Atlântico. São várias praias para todo tipo de gosto. E tal uma massagem na sombra dos coqueirais do Jardim de Alá. Para quem curte história, vale a visita aos faróis nas praias da Barra e de Itapuã. Sem contar que para quem faz esporte é um cenário fascinante. Há também praias cercadas por arrecifes que formam piscinas naturais. É uma paisagem, né? Deus é muito perfeito. A Bahia está de parabéns, Salvador. Primeira vez que eu vim e vou voltar muitas vezes. Algumas praias não são apropriadas para banho por causa da poluição. Salvador enfrenta outros contrastes entre a beleza das praias e a estrutura da orla. Ela é abençoada por Deus, é a coisa mais linda para a gente frequentar, para fazer ginástica, para fazer curva, até para andar, entendeu? Encontrar alguns amigos aqui é bom, mas ela está maltratada, está escura. Além disso, a oferta de serviços diminuiu bastante quando, em 2010, todas as barracas de praia foram derrubadas por uma decisão judicial. Hoje, na maior parte da orla, quem quer um mínimo de conforto precisa alugar cadeiras e sombreiros com ambulantes. Eles também servem comida e bebida. Não tem mais aquela comodidade que a gente tinha anteriormente. Mas eu acho legal dessa forma também, porque o que acontecia é que o pessoal tomava conta da praia, às vezes a gente chegava, não tinha mais lugar, entendeu? Tiraram as barracas anteriores, deixaram depois a galera do isopor tomar conta. Tudo bem que o pessoal venha, tenha seu trabalho agora de forma mais bem elaborada, mais confortável, um chuveiro para quando você sair do mar, pegar o carro e volta, ter uma estrutura nesse nível. E infelizmente a gente não tem. Uma outra estratégia de tornar a orla mais agradável é um modelo de empreendimento que não tem construção na areia. São vilas como essa, formadas por quiosques, ocupados por comerciantes locais e restaurantes reconhecidos internacionalmente. A gente gosta bastante ao ar livre, curtir, vendo o mar. Eu acho uma excelente opção. Os quiosques são frutos de uma parceria da Prefeitura com a iniciativa privada e fazem parte do projeto de requalificação da orla, que começou em 2013. Até agora, 20 quilômetros foram reformados. Entre as novidades estão parque de lazer, ciclovia e calçadão para caminhada. Se somado com mais 3 pontos que ainda estão em obra, o investimento é de cerca de 300 milhões de reais. Com esses novos trechos, nós vamos chegar aí provavelmente a 28 quilômetros de área requalificada em Salvador. Praticamente toda a orla marítima estará requalificada. Para esse verão, Salvador está no topo da lista do interesse de turistas no Brasil, de acordo com a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. E antes mesmo da estação chegar, as praias já estão assim. Salvador é brilhante, o Nordeste é brilhante, é tudo maravilha, o sol é espetacular. Eu recomendo a todas as pessoas virem para a Bahia para conhecer Salvador. Ontem teve estreia na tela da Band. Já estamos no clima da melhor e maior prévia do Carnatal.
com o De Olho na Folia, Juliana Selle comanda a festa com muita música, sorteio de abadá, matérias com artistas e muito mais. Se ligue também no Instagram, @band_RN, que tá rolando sorteio de abadás todos os dias. Então, não perde o De Olho na Folia 2019, a partir das 4h30 da tarde, na tela da Band RN e aí, na Band Maceió. Carnatal, você sabe, é sempre aqui, na tela da Band. E no próximo bloco, eu recebo aqui no estúdio o diretor do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Norte, Nereu Linhares. É daqui a pouco, você fica com a gente. De volta com o Band Cidade. E eu recebo aqui no estúdio o diretor do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Norte, Nereu Linhares. Presidente, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth. Proposta de reforma da Previdência Estadual já sendo mostrada, estampada. Que modelo, que formato virá dessa reforma da Previdência no Estado do Rio Grande do Norte, presidente? O formato é o que vai ser para todo o Brasil, né? Porque a grande realidade é que havia uma reforma em andamento, né? Até que já se concretizou com a PEC 103, e na época que era PEC, houve uma fatiação, um fatiamento, né? Então o governo ele viu que não aprovava como estava o governo federal, então ele fatiou, certo? Olha, tira os estados e tal. Ficou mais fácil, passou, e agora já é uma realidade. Então os estados não têm muita coisa a fazer a não ser adequar a sua situação previdenciária local ao que está na emenda 103. E depois que ela foi aprovada, começaram os estudos. E os estudos, evidentemente, que trata de várias situações, a questão dos requisitos, idade, tempo e outras coisas mais, pensão, fórmula de cálculo, né? Apuração de cálculo e tal. E por essa situação, os mais polêmicos é o quê? A alíquota, né? É a contribuição previdenciária. Então, esse é o primeiro ponto. Uma equipe já fez um estudo, tentando ver se modula para amenizar o máximo possível a questão do impacto da emenda 103, e apresentou, a governadora, foi um compromisso dela de conversar antes com as categorias, levar o conhecimento dos poderes e fazer uma ampla discussão. Então, se fez mais ou menos esse estudo. Ontem foram chamadas as categorias, anteontem foi conversa, sexta-feira, houve uma conversa com os poderes, e ontem foram chamados os sindicatos, né? Então, os sindicatos participaram, o governo mostrou mais ou menos os estudos que já tinham feito, e aí entregou para que os sindicatos sentem agora, se reúnam, conversem, né? E apresentem alguma sugestão para a gente ver o que é que pode modular dentro do que já foi feito. Agora, presidente, a principal polêmica inicial já é sobre exatamente essa alíquota, inclusive uma alíquota que vai incidir agora maior sobre aqueles que já são aposentados e pensionistas. Há como melhorar, porque, quer dizer, a partir do primeiro salário mínimo já começa a cobrar, já começa a tributar. Hoje existe uma isenção, né? Existe uma isenção pela própria Constituição Federal, existia a isenção, não existe, existia, de que o servidor inativo, né, com renda de até R$ 5.800, esse servidor estaria isento de pagar a Previdência. A emenda 103 acabou com isso, ela reduziu esse teto para um salário mínimo e aí já remeteu isso para os estados, dizendo, olha, faça a sua reforma, né, e aí module dentro disso aqui. A emenda 103, ela estabelece uma elevação dessa alíquota para até 22%, certo? E o que a equipe do governo modelou até agora, ela vai só até 18%. Então, o governo está tentando ver se faz uma modulação nessa emenda para que amenize, pelo menos, né? Não vai ficar bom, mas amenize. Nesse formato de aumento da alíquota, tanto para inativos quanto para ativos, isso supre o déficit de R$ 120 milhões hoje por mês da Previdência do Estado? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Ana Ruth, não tem reforma previdenciária nesse país que resolva o problema. Se pegar a reforma da 103 do jeito que ela está e implantar, não resolve, entendeu? Porque o grande problema foi o desequilíbrio que houve ao longo do tempo sobre a questão da quantidade de contribuintes, a quantidade de ativos para a quantidade de inativos, né? Então, esse desequilíbrio, se ele não for restabelecido, e não tem como o Estado restabelecer agora em virtude da lei de responsabilidade fiscal, então ele não pode fazer concurso, porque apenas o servidor concursado contribui para a previdência do regime próprio. Então, enquanto isso não puder ser feito, é muito difícil, certo? Essa modulação que foi feita
talvez ela dê um incremento de entre 16 e 20 milhões no máximo. Então, claro que isso não tira o déficit de 120. Vai continuar sangrando. Vai continuar sangrando. Vai continuar sangrando e aí com a entrada de mais aposentados. Né? Então, é claro, é óbvio que outros procedimentos vão ter que ser adotados. Por exemplo? Né? Por exemplo, fazer as contratações, fazer os concursos. O Estado precisa desses concursos, né? Porque o grande desequilíbrio financeiro que houve na Previdência, o que é que impede hoje o Estado de fazer concurso público? A lei de responsabilidade fiscal. Né? Porque hoje o que se paga de despesa de pessoal já ultrapassou aquele limite da lei de responsabilidade fiscal, a lei complementar federal 101. E, na verdade, o que houve foi uma queda de receita, entendeu? Não foi uma elevação de despesas. Olha, a despesa do Estado se elevou, que ultrapassou o limite. Não foi só isso. Na verdade, o que houve foi o inverso. Houve uma queda de receita, muita frustração de receita. Então, na verdade, desse desequilíbrio. Precisa o país voltar a crescer, precisa essas receitas melhorarem, né? E aí sim o Estado vai ter que abrir os concursos e fazer os concursos para os servidores que estão se aposentando. Eu me recordo que da última vez que a gente conversou aqui no Band Cidade, o senhor defendia que os poderes assumissem os seus aposentados, era mais ou menos isso. O senhor conseguiu convencê-los? Não, continuo defendendo a mesma coisa, a gente tem motivo suficiente para entender que essa é uma providência que ela vai ter que ser adotada mais cedo ou mais tarde, né? E eu expliquei na época aqui, e repito agora de novo, que na verdade as aposentadorias que o IPERN hoje paga, ele nunca foi custeado para elas, né? Então, a lei, na época, dizia, olha, quem assume a responsabilidade, o custo, né? A responsabilidade do custo das aposentadorias são os poderes e órgãos de vinculação funcional do servidor. Só que, ao longo do tempo, virou um costume de se jogar isso lá para o Executivo, certo? O Executivo depois deixou para a Previdência e, quando acabou o dinheiro da Previdência, quem cobra é o Executivo. Mas está na hora de voltar a se repensar isso. Não vejo como, para o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, eu não vejo como não se partir daí. Presidente, estamos em dezembro, iníciozinho de dezembro. Pela experiência que o senhor tem, o cronograma para esse projeto da reforma da Previdência chegar à Assembleia Legislativa, onde ele vai ser votado, deve ser quando? Olha, na verdade, o interessante é que ele chegasse agora em dezembro ainda, né? Porque como se parte desse projeto ele é emenda constitucional, a tramitação lá na Assembleia da uma emenda constitucional ela é bem mais demorada do que uma lei ordinária, do que uma lei complementar. Então, precisa que se chegue. Provavelmente, possivelmente, né, pelo menos aqui na minha visão, talvez tenha que se fazer uma convocação extraordinária da Assembleia, para que essa proposta ela tramite no tempo mais curto, digamos assim. Presidente Nereu, teto. Quem é aposentado por exemplo, pelo INSS e quem vai se aposentar pelo IPERN, isso incide de uma forma ou de outra? Ou quem é aposentado pelo IPERN e, de repente, é viúva, o marido tem uma aposentadoria pelo INSS? Como é que esse entrelaçamento, essa unidade, essa união, se é que há, entre os dois sistemas? Os dois sistemas, a lei está permitindo aí que haja a percepção de duas pensões, né? Sobretudo se for de regimes diferentes. Então, por enquanto, o que a gente tem é que, sendo de regimes diferentes, poderá receber. Integrais. Integral. Agora, se for do mesmo sistema, não poderá. Aí tem que escolher uma ou outra, né? Aliás, as aposentadorias. As pensões, não. As pensões, elas só vão poder ser recebidas uma e parte da segunda. Né? Isso no mesmo sistema? Isso entre todos os sistemas. A aposentadoria é que você pode ter as duas no mesmo sistema, se for de vínculo diferente. Mas a pensão, que é um caso também que está em estudo, o governo está tentando modular também esse requisito da pensão, né? Porque como a emenda 103, ela deixou facultado aos estados fazerem as modulações, então, o Estado vai tentar fazer a modulação disso também, para que também não fique tão drástico quanto está lá na emenda 103. Presidente do IPERN, Nereu Linhares, muito obrigada, presidente. A gente aqui agradece, Ana. Boa noite. A você, uma excelente noite. A gente vai ficando por aqui. Acompanhe agora o Jornal da Band. Até amanhã.